Vamos ler, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler hoje capítulo 1, versículo de número 4. É somente neste versículo hoje. Com a graça do Senhor. Diz assim, meus irmãos. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo, tá? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado Senhor, estamos hoje aqui para ouvirmos a sua voz na exposição da Santa Palavra. Senhor, fale conosco. Que esse versículo tão precioso, ele seja compreendido por nós. E o Espírito Santo aplique, Senhor, para nosso fortalecimento, para a glória do Senhor, em nossa edificação em Cristo. Perdoa nossos pecados e nos abençoe, Senhor, em Ti mesmo. Amém e amém. Cristo Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Eu queria relembrar os irmãos, nós estamos estudando a Carta aos Romanos nos cultos da ceia. E aí nós estamos caminhando nos versículos, no que Paulo está nos ensinando aqui. E a minha intenção é fazer tanto o estudo nas ceias, mas também, num dado momento, aí, quando estamos fazendo outros estudos, abrir uma oportunidade, nós estudarmos em outro momento, além do culto da ceia, para que possamos olhar toda a carta, né? Isso vai levar tempo, mas nós vamos, Deus permitir, olhar esta carta inteira. Mas eu quero lembrar os irmãos aqui, irmãos, essa carta, o propósito do apóstolo Paulo é, através dela, anunciar o Evangelho de Jesus. Ele diz no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o propósito do apóstolo Paulo nesta carta era exatamente trazer, irmãos, o Evangelho para a igreja de Roma. Não que a igreja de Roma não conhecesse, eles conheciam o Evangelho, eles eram crentes, mas para lhes edificar no Evangelho, porque o Evangelho não é só no início, mas ele é algo que nós devemos continuar ouvindo, aprendendo, compreendendo cada vez mais. Porque o Evangelho é a boa notícia, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí, no propósito do apóstolo Paulo, irmãos, ele se apresenta. Você tem, do primeiro versículo ao versículo 7, a saudação. É o início da carta, a introdução da carta. E ele saúda os irmãos de Roma, que era uma igreja que ele não tinha fundado, inclusive, né? E nessa saudação, ele se apresenta primeiro. Nós estudamos já os 3 primeiros versículos desta saudação. E nós hoje vamos, com a graça de Deus, meditar no versículo 4. Nesta saudação, ele apresenta-se como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Assim que ele se apresentava, quem sou eu? Quem é Paulo? Um servo de Jesus Cristo. E esse Paulo, como servo, foi chamado para o apostolado, que era um grupo, um ofício que era muito seleto, digamos assim. Era apenas os 12 e Paulo, pessoas que tinham sido testemunhas da ressurreição de Jesus. Entre elas, o próprio apóstolo Paulo, que apesar de ter visto Jesus vivo depois, mas ele viu Jesus, ele era uma testemunha de Cristo. Então, meus irmãos, ele foi chamado para este ofício apostólico e ele foi separado para o Evangelho de Deus. A vida dele era o anúncio do Evangelho. Ele tinha crido no Evangelho, ele foi salvo pela graça. Vocês conhecem a história de Paulo, que ele foi um perseguidor, mas aí ele agora tem um novo propósito de vida, anunciar a boa notícia do Evangelho, porque
essa mensagem, que, como eu disse há pouquinho, ele traz na carta, é a mensagem mais importante, irmãos, que o ser humano pode ouvir e que precisa ouvir. O Evangelho trata da nossa relação com Deus. Nós podemos ter muitas coisas nessa vida, mas se nós não estivermos bem com Deus, nós somos miseráveis. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós precisamos estar em paz com Deus. E o Evangelho é esse anúncio de que Deus veio fazer as pazes conosco. Na pessoa bendita de Jesus, ele veio trazer reconciliação. É ele que faz isso. O Evangelho, como Paulo diz aqui, é de Deus, não é do homem. É o poder de Deus. E aí Paulo diz que esse Evangelho, ele foi prometido, versículo 2, pelos profetas nas Santas Escrituras. Paulo está citando o Antigo Testamento. Ele está dizendo assim, olha, como nós conhecemos o Evangelho? Pelas Escrituras. E Deus, no Antigo Testamento, prometeu. No Novo Testamento, trata-se do cumprimento da promessa, porque no Antigo Testamento Jesus é prometido, porque Jesus é o que nos salva. E no Novo Testamento conta a história do nascimento, da vida, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, começando a primeira igreja em Jerusalém, e de como o Evangelho se espalhou ali desde o início, saindo do círculo judaico, Jerusalém, Judeia, chegando já aos samaritanos e até o mundo conhecido da época. Então, irmãos, o Evangelho se cumpre e o Novo Testamento, ele conta esse início, a vinda de Jesus e como Deus começou a operar essa obra. Temos as cartas apostólicas em que os apóstolos explicam o Evangelho e tratam de questões das igrejas, da vida dos crentes, aplicando sempre o Evangelho, porque agora nós temos uma nova vida. E, finalmente, o Apocalipse, além de outros trechos das Escrituras, que fala da consumação, de que Jesus, que veio, morreu, vai voltar. Ele veio em humilhação, mas ele vai voltar em glória para estabelecer o seu reino. Então, essa é a mensagem. Nós conhecemos toda essa mensagem nas Escrituras. Paulo diz isso. E Deus já tinha prometido nos profetas do Antigo Testamento. Prometido o quê? Ele fala no versículo 3. Prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho. O Evangelho é acerca do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós temos um único Deus, mas que ele subsiste em três pessoas, o Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então o Evangelho é a respeito do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai deu o Filho para que o Filho viesse aqui nos salvar. Então o Evangelho é sobre o Filho, que veio nos salvar. E que, portanto, como é que ele poderia salvar os homens? Tornando-se homem, revestindo-se de humanidade. Ele se humilhou. O versículo 3 trata da humilhação de Jesus. Porque, irmãos, tem humilhação maior do que Deus nascer como homem, numa virgem, como qualquer criança, como qualquer bebezinho? Isso é uma grande humilhação. Deus se humilhou. Deus, o Filho, ele se revestiu da nossa humanidade. Ele que é glorioso, santíssimo, Criador de todas as coisas, que a palavra de Deus diz que o Pai criou por meio dele. Ele é a palavra, e nele tudo subsiste. Jesus sustenta todas as coisas. É Jesus que está sustentando o sol aí, irmãos. É ele, é o poder dele. E a palavra dele, ele é a palavra, e esse Deus glorioso que criou todas as coisas, nasce no ventre de uma mulher humilde, Maria, uma mulher temente a Deus, uma virgem de Israel, e ali ele se humilha. E ele, segundo o apóstolo Paulo, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ou seja, segundo exatamente a sua humanidade, porque como, segundo a sua humanidade, ele descendeu de Davi, ele descendeu de Abraão, ele é aquele prometido a Abraão. Você lembra o que Deus disse para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele é filho de Abraão, mas Deus também prometeu a Davi. Você lembra que Deus prometeu a Davi o quê? Deus prometeu a Davi que nunca deixaria de ter um rei, um filho dele sempre seria um rei em Israel.
E esse filho é Jesus. Jesus é filho de Davi, Jesus é descendente de Davi. Então Jesus era esse rei prometido, que segundo a carne, em outras palavras, segundo a humilhação, porque ele se tornou ser humano, ele se revestiu de humanidade, ele é descendente de Davi. E é isso que Paulo está falando aqui, isso já estava prometido desde o Antigo Testamento. Então, no versículo 3, Paulo ele explica que esse Jesus se tornou homem, ele tinha que se tornar homem, porque ele veio morrer pelos homens. Adão pecou. Adão, que era o primeiro representante, pecou, nos trouxe culpa, morte, destruição. Jesus é o segundo Adão. Jesus é aquele que vem e que se torna o nosso cabeça da nova raça. E ele não peca. Ele vive uma vida puríssima, santíssima, obedientíssima, né, digamos assim. E ele vive essa vida no nosso lugar. E quanto aos nossos pecados, ele assume o nosso pecado, a nossa maldição, e crava na cruz, morre no nosso lugar, cai sobre ele a ira de Deus. O Deus homem estava ali, morrendo no nosso lugar, pagando toda a dívida. E como ele é Deus homem, e como ele é puríssimo, como ele é o Cordeiro Imaculado, ali na cruz ele pagou toda a nossa dívida, que nós nunca íamos pagar no inferno eterno. Nós íamos ficar no inferno para toda a eternidade. Mas ali, como ele é santíssimo, puríssimo, caiu sobre ele a justiça, a ira de Deus que era para nós, e ele quitou a nossa dívida. Jesus foi humilhado e humilhado até a cruz do Calvário. Mas Paulo não para aí, meus irmãos. É aqui que eu quero que vocês entendam que no versículo 4 ele fala agora que Jesus não ficou humilhado. Jesus, vamos pensar o seguinte, existe aquilo que nós podemos chamar de ministério da humilhação de Jesus, da obra em estado de humilhação. Qual é a humilhação de Jesus? Ora, eu disse para vocês há pouquinho, Jesus, que é o Deus eterno, Filho de Deus, eterno Filho de Deus, ele desce a esse mundo e por uma obra do Espírito Santo que agiu no corpo de Maria, que era uma mulher virgem, que não tinha homem, ela não tinha contato com a célula masculina, ela não poderia engravidar naturalmente ali, não tinha como, ela era virgem. Mas então o Espírito Santo faz um milagre. O Espírito Santo faz com que nasça, com que ela conceba um ente santo, o próprio Filho de Deus. O Espírito Santo, então, ali, Jesus se rebaixa e nasce como homem ali no ventre de Maria. Isso é humilhação. É uma humilhação extraordinária. Mas ele não para ali a humilhação. Ele é um homem, irmãos, que é rei, mas é um rei também, que a Bíblia diz, um servo sofredor. Ele passa uma vida de sofrimento. Ele vive anunciando a palavra, mas sendo perseguido, sendo maltratado, sendo odiado, até que finalmente conseguem levá-lo à cruz e o matam. Mas ali não era apenas a vontade humana, não. Nós sabemos, e a própria Bíblia diz, que o próprio Deus foi humilhando o seu Filho até a cruz. E na cruz foi a humilhação ali terrível, porque, como eu acabei de dizer, estava caindo sobre ele os nossos pecados. E ele ali está humilhado, morrendo numa cruz por nós, sofrendo por nós. O Filho de Deus, o próprio Deus está ali morrendo por nós, o Deus homem. Mas a humilhação prossegue, porque ele é sepultado, Ele vai para uma tumba, para um túmulo, como todos nós vamos. Ele é enterrado, digamos assim. Ele então é sepultado, ele fica ali naquela tumba fria, 3 dias, irmãos, em estado de humilhação, ainda que o seu corpo, diz as Escrituras, não viu corrupção, isto é, ele não se decompôs. Mas então, no 3º dia, ele ressuscita. E aqui eu quero que vocês entendam. Aqui, o que o apóstolo Paulo ele quer mostrar para nós, que essa obra de Jesus não foi apenas uma obra de humilhação. Porque se fosse apenas uma obra de humilhação, se Jesus tão somente ele tivesse ficado ali morto naquela sepultura e tivesse se decomposto o seu corpo, apodrecido, enfim, estivesse lá até hoje, nós sem nem mesmo saber onde ele foi enterrado, por exemplo, se esse fosse o caso,
ele teria sido somente humilhado. Isso significaria que ele não teria vencido. Ele não seria aquele vencedor. Mas o que acontece com ele no terceiro dia? Ele ressuscita. Observem que o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz assim, vamos ler o 3 e o 4, tá? Para que eu já comece a mostrar para os irmãos. Olha, o 3 ele diz assim, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. Quer dizer que a ressurreição foi essencial, ela tinha que acontecer. Na ressurreição dos mortos houve uma declaração. Algo foi declarado, algo foi designado, alguma coisa aconteceu ali de muito especial, de muito importante, quando Jesus ressuscitou. O que foi isso, meus irmãos? Isso faz parte do Santo Evangelho de Jesus, porque nós não estamos aqui para servir um Jesus na cruz, morto, derrotado, ou um Jesus que ficou na sepultura. Sim, ele morreu, mas ele não ficou morto, ele não ficou na tumba, mas o que aconteceu com ele? Ele está vivo. Nós cremos no Jesus vivo, nós cremos no Jesus que ressuscitou, que está à direita de Deus vivo e que em breve voltará. O que é isso, irmãos? É o estado de exaltação de Jesus Cristo. Jesus, ele viveu na sua obra 2 estados. Ele se humilhou quando ele desceu ao ventre de Maria, se humilhou mais ainda nessa vida até a cruz de Cristo, até a cruz, até morrer como no meio de 2 criminosos. Você lembra que ele morreu no meio de 2 criminosos? Um de cada lado. E um ali ficou zombando dele junto com os outros. O outro se arrependeu, mas no meio de 2 criminosos. E ele foi sepultado, irmãos. Ele morreu mesmo. Jesus ficou morto 3 dias. E aí ele foi enterrado. Mas esse é o estado de humilhação. Mas então ele ressuscita. E aqui começa o estado de quê? Exaltação. Jesus venceu. Jesus, quando ele ressuscita, significa que ele venceu o pecado, a morte, o diabo, todos os inimigos de Deus. E agora ele se levanta como vitorioso. E ele chega com seus discípulos e diz, e sopra sobre eles o Espírito, lembra? Mas ali já era uma antecipação do que iria acontecer. E ele então fica com os discípulos 40 dias, ensinando para eles, esclarecendo algumas coisas para eles e fazendo uma promessa. Olha, vem o Espírito Santo. Vocês serão revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele faz essa promessa. Então Jesus está sendo exaltado. O início da exaltação é quando ele sai daquela tumba fria. Mas ele continua sendo exaltado quando depois de 40 dias, o que acontece com ele, irmãos? Ele é assunto aos céus. Ele sobe aos céus. Está entendendo a exaltação? Então ele sobe. E ele vai subindo. E os discípulos estão todos olhando. E aí então ele desaparece. E um anjo vem e diz, por que vocês estão olhando? Assim como o viste subir, ele voltará. E ele voltará para reinar. Mas ele já está reinando. Porque a subida dele significa o quê, irmãos? Que ele foi para o trono. Que ele voltou para a glória. Ele orou por isso em João 17. Ele disse assim, glorifica meu Pai com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele é glorioso, ele nunca perdeu a glória dele. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser filho de Deus. Só que ele foi humilhado até a cruz. E agora como Deus homem, porque como Deus ele sempre é glorioso, mas agora como Deus homem, como cabeça de uma nova raça, ele sai da tumba para ser exaltado. E agora ele está lá, o nosso representante diante da glória de Deus eterno, o Filho eterno de Deus, Deus homem, Jesus Cristo, nosso cabeça, está lá na glória, irmãos, exaltado. Ele reina e é nele que nós temos a nossa vitória.
É isso que é glorioso, porque aconteça o que acontecer, irmãos, nós podemos perder tudo hoje, até a vida, mas não importa, porque Jesus já está vivo. Ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E já está tudo bem, sabe? Eu não preciso me preocupar mais com nada, porque ele já está reinando lá. E agora, quando chegou o dia de Pentecostes, que estava tudo profetizado, esses eventos, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, a vinda de Jesus, a vinda do Espírito Santo, estava tudo profetizado e tudo estava no calendário de Deus, sabe? Deus tem um calendário. E, inclusive, Jesus vai voltar no dia que Deus já determinou. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E quem mandou o Espírito Santo? Foi Ele. Ele mandou o Espírito dele para trazer grande poder, e a partir dali a igreja como que explodiu no poder do Espírito Santo, no testemunho do Espírito Santo, e Pedro se levanta, começa a pregar, já naquele dia 3.000 almas se convertem a Cristo, e começa a primeira igreja em Jerusalém, e dali a igreja se irradia por toda a terra, até chegar a nós, até chegar a você. Então é esse Jesus exaltado, que agora reina, ele está chamando o seu povo, mas ele em breve voltará para ser revelado. Porque agora, esse mundo ainda não sabe disso, esse mundo ainda não viu isso, mas lembra que ele diz, todo olho o verá. Todos verão Jesus como rei. Uns vão se regozijar nisso, que é a igreja, mas outros vão tremer e vão se apavorar, porque são seus inimigos. Mas se nós somos a igreja, está tudo bem. Se nós estamos em Cristo, se Ele é o nosso Redentor, se nós confiamos nele para a nossa salvação, se nós depositamos toda a nossa fé nele, como nosso Salvador e Redentor, está tudo bem, irmãos. Em breve Ele vem para nos buscar. Hoje eu quero então falar um pouco a vocês sobre essa maravilhosa exaltação de Jesus, que começa na ressurreição. É sobre isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui no versículo 4. E tendo feito essas considerações, eu quero olhar com vocês agora o próprio versículo 4. E aqui, irmãos, há uma riqueza muito profunda, há uma riqueza maravilhosa nesse texto. E eu poderia passar aqui falando com vocês sobre esse texto por muitos domingos, mas hoje nós vamos meditar rapidamente no que diz esse versículo 4. Veja o que o apóstolo Paulo então está falando aqui. Ele está falando, como eu disse, sobre a exaltação de Jesus na ressurreição. E é disso que ele se refere quando ele diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade. Vamos fazer aqui um contraste importante, para que nós entendamos o contraste, para que nós entendamos aqui uma diferença, um contraste que o apóstolo Paulo apresenta com o versículo 3. Se vocês forem ler o versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz assim, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne. No versículo 4, ele diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, ele claramente faz um contraste. Jesus, segundo a carne, era descendente de Davi. Mas segundo o Espírito, ele foi exaltado. Ele ressuscitou. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer que existe um segundo a carne em Cristo. Cristo é homem, filho do homem, nasceu como homem. E como homem, ele nasceu da substância de Maria. Do corpo de Maria, Jesus nasceu, como qualquer criancinha nasce. Só que teve uma diferença no caso dele. Ainda que ele realmente nasceu da substância de Maria, ainda que ele, dessa forma, era descendente de Davi, de Abraão, e as genealogias de Mateus e Lucas apresentam isso para nós, mas, ainda que seja verdade, irmãos, mas ali ele não nasceu como qualquer criança. Ele nasceu por um milagre. Ele nasceu pelo Espírito Santo. Quem foi que concebeu Jesus? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tomou o corpo de Maria e operou um milagre no seu ventre e fez com que ali nascesse
e produzisse ali o corpo de Jesus. E Jesus então se encarnou, se revestiu de humanidade, e ali começou a crescer como qualquer bebezinho, no desenvolvimento de células, o embrião e assim por diante, até que ficou pronto para nascer e nasceu. Mas ele, irmãos, quando isso aconteceu com ele, foi segundo a carne. É isso que Paulo ele quer enfatizar aqui. E quando é segundo a carne, conforme eu já expliquei para os irmãos, é humilhação, porque é carnal. Carnal não no sentido pecaminoso, mas no sentido de humanidade, no sentido de ter as limitações da humanidade, de ser um ser humano, de ser um homem realmente com todas as limitações, com todas as fraquezas, ainda que sem pecado, sem pecado. Então Paulo, ele quer enfatizar isso, segundo a carne. Mas quando ele ressuscita, acontece algo diferente. Mas antes da ressurreição, ele está nessa humilhação, ele está nesse segundo a carne, mas ele não deixa de ser filho de Deus. Observem que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 3 acerca de seu filho, que o evangelho é acerca do filho de Deus. Então, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser glorioso. Mas, irmãos, essa glória estava como que oculta na fraqueza da carne, porque ele estava em estado de humilhação. E quando você chegasse perto de Jesus, se você entendesse quem é Jesus, ainda que ele estivesse ali, ele era um ser humano como nós, certo, irmão? Então, se Jesus chegasse aqui e abrisse aquela porta, ele não seria diferente de mim, de vocês, em termos de humanidade. Normal. Então, ele estava em estado de humilhação. No entanto, meus irmãos, quando você começasse a conversar com Jesus, quando Jesus começasse a falar com você, e você entendesse, e você compreendesse realmente quem é aquele homem, você viria o que João viu. Vocês querem ver o que João viu? Bora olhar ali o capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos voltar um pouquinho aí na Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 1. Aí nós temos o apóstolo João falando exatamente da encarnação, e ele falando essas coisas aqui, olha aí. João capítulo 1. Ele diz assim no primeiro versículo, né? Vocês conhecem muito bem esse trecho, e eu quero aqui ler com vocês. Capítulo 1, o primeiro versículo, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Só que quando chega lá, no versículo 14, ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos. Quem é esse nós? Os crentes. Então Jesus ele estava em estado de humilhação, ele se fez carne, mas ele nunca deixou de ser glorioso. Mas aquela glória como que estava oculta nesse estado de humilhação. Mas se você conversasse com ele, se você o ouvisse, e se você compreendesse quem é aquele homem, você perceberia que ele é Deus homem. O Filho unigênito de Deus. Pela fé, você veria a glória daquele homem. E diz o texto que nem todos o receberam. Versículo 10 diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, quem são seus? Os judeus. E os judeus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem. Os que creem no seu nome. Então, enquanto Jesus estava ali naquele estado de humilhação, João diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No entanto, era humilhação. No entanto, ele estava ali, um frágil ser humano, que sentia cansaço, que sentia fome, que dormiu de exaustão naquele barco. Você lembra?
ele estava descansando, dormindo, ele era homem como nós, e que finalmente morreu como um homem morre. Mas então, voltando para Romanos, agora existe um segundo, Romanos capítulo 1, verso 4, o Espírito. Aqui está o contraste do apóstolo Paulo. No verso 3, ele está lembrando da humilhação, segundo a carne. Mas no verso 4, ele está falando da exaltação, segundo o Espírito de santificação. Esse contraste, o apóstolo Paulo vai explicar como aconteceu o contraste. Isto é, como de segundo a carne, ele passou a ser segundo o Espírito de santificação. Explicando melhor, dizendo em outras palavras, como de um estado de humilhação ele foi exaltado. Quando aconteceu a exaltação de Jesus? A exaltação de Jesus, quando foi que ele foi declarado, designado Filho de Deus? Pela ressurreição dos mortos. Veja como está na nossa tradução. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, vou repetir aqui, essas palavras são bem interessantes e importantes. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, não segundo a carne. Segundo a carne era humilhação. E como aconteceu? Pelo que aconteceu? Pela ressurreição. Então, quando ele se levantou dos mortos, isso aconteceu. Vamos então entender, irmãos. O que foi a exaltação de Jesus, em primeiro lugar? Ele foi designado, ele foi declarado, ele foi exaltado. Em que sentido ele foi exaltado? Aqui está. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, no versículo 4, é que ele foi declarado Filho de Deus em poder. Em poder. Potência. Poder. Ali apareceu Jesus como Filho de Deus. Como, pastor? Permita-me explicar o seguinte. Enquanto ele estava em estado de humilhação, ele não manifestou essa glória de Filho de Deus, nunca deixou de ser Filho de Deus, mas ele, como eu acabei de dizer, fragilidade no Senhor Jesus. Fragilidade, irmãos, fraqueza. Então, ele chegou no jardim do Getsêmani e ele clamou ao Pai que o livrasse se fosse possível, mas não era possível. Então veio Judas Iscariotes, o traidor, com toda a guarda, com toda a polícia do templo, e os soldados romanos, com grande poder humano e político. Jesus não reagiu. Pedro ainda quis lá, vocês lembram? Puxou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus disse, não faça isso, né? E ele se entregou. Ele continuava poderoso, tanto que quando ele falou, todos os soldados caíram, você lembra? Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele voluntariamente estava se humilhando. Ele se entregou e os soldados o levaram. Quando chegou diante de Pilatos, Pilatos o humilhou. Pilatos disse assim para ele, tu não sabes que eu tenho poder sobre ti? E Jesus apenas disse assim, o poder que tens vem do céu, vem da glória. Mas ele se humilhou, ele não reagiu, ele se entregou a Pilatos. Quando o levaram, estava ali ele sendo levado, sendo chicoteado. Irmãos, a costa dele ficou toda arrebentada, toda sangrando, porque não era um chicotezinho não, era uma coisa terrível que eles batiam, que eles sabe, impunham aquela coisa terrível, aqueles açoites para ferir, para destruir. E ele está ali se entregando, não reage, como um cordeiro mudo, e ele vai levando a própria cruz. Chega um momento que ele está tão fraco que não aguenta carregar a própria cruz, e um homem o ajuda, vocês conhecem a história.
até que ele chega no Calvário, humilhado, sem reagir. Quando você olhava para ele, você dizia assim: é um maldito de Deus, não é? E ainda é crucificado entre dois bandidos. Todo mundo que olhava para ele dizia assim: esse homem deve ser um grande criminoso. Por isso que os judeus pediram a morte dele. Por isso que os romanos o condenaram. E ele morre. Então, José de Arimateia, Nicodemos, vão até lá, tiram o corpo santo dele, ele está morto. Colocam, preparam, como os judeus preparavam, as substâncias que era comum eles prepararem para o enterro judaico. E ele está lá, inativo, morto, irmão. Você olhava para Jesus e você não via nenhum poder. Você via um homem fraco, maldito. Você olhava para ele morto, você via ali um morto. O morto não pode fazer nada. O morto não tem poder algum. É esse contraste que eu quero que você perceba. Mas por que ele estava ali? Por causa de nós. Porque nós somos os fracos, irmão. Nós somos os miseráveis. Nós somos os mortos. Nós somos os mortos. Preste atenção numa palavra importante que a nossa tradução, creio, ela coloca muito bem quando ela diz assim: pela ressurreição dos mortos. Existem os mortos. Quem são os mortos? Nós. Nós. E ele estava ali morrendo como nós morremos. Por quê, irmãos? Porque ele estava sofrendo por nós. Porque ele estava experimentando tudo que é nosso. A nossa miséria na cruz, a ira de Deus e a morte. A morte. Então ele é posto naquela sepultura, fecha a sepultura, humilhação. Qual é o morto que sai da sepultura, irmãos? Qual é o morto que sai da sepultura? Me digam. Existiu isso, a experiência terrível de pessoas serem enterradas vivas, né? Mas nem quando elas voltam, elas podem sair da sepultura. Mas o morto, então, qual o morto que sai da sepultura? Jesus está lá, experimentando a sepultura. Sabe por quê? Porque de quem é aquela sepultura? Nossa também. Todos nós já, não todos, mas creio que a maioria de nós aqui já enterrou alguém muito querido. E você deixa aquela pessoa lá na sepultura e você sabe, ela não sai mais dela. Jesus está experimentando a nossa sepultura. Jesus está experimentando a nossa morte, a nossa humilhação. Mas então, ele que nunca deixou de ser Deus, ele experimentou tudo isso como Deus homem. Foi o Deus homem que morreu, foi o Deus homem que foi sepultado, foi o Deus homem que estava nesse estado de humilhação. Então não vem a fraqueza, não vem mais a morte, mas vem o poder. O apóstolo Paulo diz assim: ele foi manifestado, designado, se apresentou-se como filho de Deus em poder, porque antes ele continuava filho de Deus, só que filho de Deus em fraqueza, por causa de nós. Mas agora, filho de Deus em poder. Como poder? Como poder? Porque, irmãos, ele vence a morte. Chega um momento, eu não sei como aconteceu, a Bíblia não descreve exatamente como foi que ocorreu ali o segundo momento da ressurreição, né? Mas, enfim, ele se levanta daquela tumba. E ele se levanta agora em poder para nunca mais morrer. Agora, o Filho de Deus, o Messias, o Deus homem, o nosso cabeça, venceu. E ele, a primeira grande manifestação do poder dele como Filho de Deus é levantar da tumba. Ele se ressuscitou. Ele se levantou.
porque ele é Deus, porque ele é filho de Deus. Ele tinha dito para os judeus, você lembra que ele disse para os judeus? Ele disse assim, derrubem-se o templo, e em 3 dias eu levantarei ele de novo. Você lembra que ele falou isso para os judeus? E os judeus pensaram assim, os judeus, os religiosos, que ele estava falando do templo mesmo. Aí João escreve, não, ele não estava falando do templo, ele estava falando do quê? Do corpo dele. Ele estava falando que ele iria se ressuscitar. É isso, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, ele se entregou voluntariamente, ele se humilhou, e o poder dele, a divindade dele, a deidade, a glória dele ficou oculta e ficou ali em estado de humilhação até a tumba. Mas então, ao 3º dia, ele se ressuscita. Ali está a designação, a apresentação, a exaltação dele como Filho de Deus em poder, em poder, em poder. Só que Paulo acrescenta mais ainda uma informação. Ele diz que essa obra de ressurreição foi uma obra, depois da vírgula, segundo o Espírito de santificação. Na nossa tradução está Espírito com letra maiúscula. Em algumas traduções você vai ver Espírito com letra minúscula, mas podemos crer que está correto como está na nossa versão, porque é realmente essa referência a Espírito, não é a Espírito qualquer ou a Espírito no sentido geral, mas ao Espírito Santo. Ao Espírito de santificação. Ele está dizendo aqui, irmãos, Paulo, que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está presente em toda a obra de Jesus. Quem foi que concebeu Jesus no ventre de Maria? Descerá sobre ti o Espírito. Quem foi que ungiu Jesus quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista? E aí Jesus foi batizado e veio uma voz do céu e disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, e desceu em forma de pomba a quem ungindo Jesus? O Espírito Santo. João diz que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida. Então o Espírito Santo, ele veio acompanhar o Deus homem e capacitá-lo e dar-lhe todo o poder para que ele, no estado de humilhação, cumprisse o propósito do Pai e fosse até a cruz e morresse e vencesse e pagasse por todos os nossos pecados. Esse Espírito Santo nunca deixou de estar ali presente com ele. Isso é maravilhoso. É o próprio Espírito do Pai, que é o Espírito do Filho também. É o Espírito que procede do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Trindade. É o Deus triuno operando ali para a nossa salvação. No batismo já aparecem as 3 benditas pessoas. Em todo o ministério de Jesus estão as 3 benditas pessoas. E na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus está de novo o Espírito Santo. E diz aqui o apóstolo Paulo que o Espírito Santo vem e é ele que ressuscita Jesus. Então aquele que era o Filho de Deus segundo a carne, filho de Davi, humilhado, agora é designado, agora é declarado Filho de Deus segundo o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem opera a ressurreição. E aí, então, a última sentença, irmão, aliás, a penúltima, né? Depois de mais uma vírgula, o apóstolo Paulo, ele explica dizendo assim, como foi que isso aconteceu? Pela ressurreição dos mortos. Ali, irmãos, foi o que eu disse desde o início, por isso que eu fiz aquela introdução falando da humilhação e da exaltação, porque é aqui que começa a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. É ali que é estabelecida, então, plenamente, gloriosamente, poderosamente, a filiação de Jesus, que ali ele não é um mero homem, mas que ele é o Deus homem, Filho de Deus, e é ali que ele começa realmente a ser exaltado. Ali é a vitória, digamos assim. Porque agora ele não morre mais.
não morre mais, ele está vivo para sempre. E aí, como eu expliquei para os irmãos na introdução, vai ficar 40 dias ali, e ele vai subir ao céu, e ele está lá reinando. O Deus homem está lá reinando. O apóstolo Paulo, ele aplica tudo isso a nós. Se você for perceber, esse versículo, irmãos, ele é tão rico, porque ele está falando o seguinte, olha, ele coloca assim, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Aí tem mais uma vírgula, e ele dá aqui títulos para Jesus, ou podemos dizer nomes para Jesus, no certo sentido. E esses nomes que o apóstolo Paulo dá ao nosso Senhor, ou esses títulos, são para nós, para mim e para você. Meus queridos irmãos, a gente é pecador, nós somos pecadores. E vocês percebem que na medida que vai passando os anos, nós vamos ficando fracos? Nós vamos envelhecendo, né? Porque nós somos pecadores. E finalmente nós vamos lá para a sepultura. Nós vamos morrer. A não ser que Jesus volte antes disso. Mas aqui que o apóstolo Paulo, ele quer nos dar esperança plena. Porque essa exaltação de Jesus, ela é nossa. Porque Paulo diz assim, quem foi que foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos? Quem foi? Jesus. Qual é o significado de Jesus? Vocês lembram quando o anjo anunciou para Maria, lá em Mateus capítulo 1, que Jesus seria chamado de Jesus por quê? Você lembra? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, essa ressurreição e essa exaltação é benéfica para nós, irmãos. Por quê? Porque é assim que Jesus nos traz a libertação do pecado. Porque qual é o salário do pecado? A morte, a miséria, a tumba. Irmãos, se não tivesse pecado, preste atenção, você já parou para pensar nisso? Todo mundo já parou para pensar nisso. Se não tivesse pecado, não tinha cemitério. Não tinha cemitério, irmãos. Adão não ia morrer, Eva não ia morrer, mas Jesus, quando ele morre na cruz, ele paga por nossos pecados, e quando ele sobe da tumba, significa que Deus aceitou o sacrifício dele e que ele venceu. Ele é o salvador dos pecados, a ressurreição dele é nossa ressurreição. Nele nós morremos para o pecado, paga a nossa dívida, nós somos libertos do domínio do pecado. E quando ele ressuscita para Deus, nós ressuscitamos nele para agora sermos do Senhor e vivermos para sempre. E um dia, ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15. Ele é o primeiro fruto, e nós vamos ressuscitar com o corpo glorioso, porque ele ressuscitou. Jesus. Mas não só Jesus, é Jesus o quê? Cristo. Cristo é o quê? Ungido. Ungido. É o filho de Davi. É o rei prometido. É o ungido de Deus. É aquele que reina para sempre. E ele é o nosso Cristo. Ele é o nosso rei. Então nele e com ele nós reinamos. Nós vamos viver com ele para sempre, no reino dele eterno, e reinar com ele para sempre. Isso não é maravilhoso, irmão? Mas aí Paulo conclui dizendo, nosso Senhor. Ele está dizendo assim, ele é Senhor. Aqui é uma declaração sobre a sua divindade, sobre a sua glória eterna, e que agora ele é nosso Deus, nosso Senhor. E tudo isso porque ele veio, se humilhou por nós, nasceu na Maria por nós, viveu uma vida difícil por nós, morreu numa cruz terrível como um bandido, como um maldito por nós, foi sepultado por nós e ressuscitou por nós. E vive para interceder por quem? Por nós. E em breve voltará para nos levar, para estarmos com ele para sempre.
E agora, a partir do momento que eu conheço a Ele, eu sei que Ele é Senhor, Senhor Jesus. Ele não é um homem meramente, Ele não é uma criatura, Ele é o Filho de Deus. E eu me prostro diante dele e digo: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu amado, Tu és aquele que eu posso dizer junto com Paulo, se Ele é Senhor, o que eu sou, irmãos? Servo de quem? De Jesus Cristo. Você viu como ele começa a carta? Ele começa a carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, é isso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, meus queridos irmãos. O Evangelho é a mensagem que diz que Deus olhou para mim na minha fraqueza, na minha humilhação, no meu pecado, na minha morte, na minha sepultura, na minha decomposição, na minha miséria, no meu inferno, que eu estava indo para o inferno, na minha suprema humilhação. E decidiu vir se humilhar por mim. Decidiu se tornar homem, morrer, ser sepultado, pagar o meu pecado e a minha dívida e a ira terrível que eu ia curtir no inferno eterno, para que eu ressuscitasse com Ele, para que Ele fosse o meu Jesus, para que Ele fosse o meu Rei, para que Ele fosse o meu Senhor, para que eu fosse servo de Jesus Cristo junto com Paulo, e para que eu ficasse aqui no mundo agora com que objetivo? Qual é o nosso objetivo, meus queridos irmãos? Nós não somos apóstolos. Ninguém pode dizer assim junto com Paulo, né? Eu sou apóstolo. Mas nós podemos dizer que agora a nossa vocação, que o nosso chamado junto com Paulo, é o Evangelho de Deus. Eu fui salvo por Cristo no Evangelho, a boa notícia. E eu estou aqui. Por que a igreja está aqui? Por que nós estamos aqui, irmãos? Por que vocês devem amanhã fazer os seus trabalhos, fazer todas as coisas? Para que você seja instrumento do anúncio da boa notícia de que Deus veio salvar pecadores. Para que você, através da sua vida, das suas palavras, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, em todos os lugares, você possa dizer: Jesus é o Senhor. Jesus morreu na cruz, está vivo e em breve voltará. E dizer para o seu amigo: venha comigo, venha comigo. É como, agora eu me confundi o anúncio, agora, se foi Pedro ou se foi o Marcos que disse para Natanael: venha, nós descobrimos aquele que é prometido, Jesus o Nazareno. Aí Natanael disse assim: de Nazaré vem alguma coisa boa? Aí o Pedro ou o Marcos, agora me confundi, mas depois eu confio, disse para ele assim: o quê? Vem e vê. Vem e vê. E assim que nós temos, irmãos, que levar os nossos amigos, nossos conhecidos, viver de forma a iluminar a vida deles, mostrando que nós somos cristãos, que nós amamos Jesus. E em dado momento falar para ele: vem ver, vem conhecer aquele que nos salvou. Jesus, o Salvador, o Redentor. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Sua presença gloriosa, maravilhosa, santíssima, Senhor. Refletindo sobre essas maravilhas que o seu servo Paulo apresenta para nós, de que Jesus se humilhou para nos salvar, mas venceu, foi exaltado. E hoje é o nosso Senhor, é o nosso Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ó Senhor, na sua grande misericórdia, bondade e graça, fortaleça-nos, Senhor, nessa verdade, para que o nosso coração seja consolado nas nossas dores, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, na nossa peregrinação por esse deserto da vida que é tão difícil, mas que nós possamos ser consolados sabendo que Jesus já venceu lá atrás, já morreu, já venceu, está vivo e reina
e em breve voltará. Senhor, nos dá essa consciência de que Jesus Cristo é nosso Senhor e que nós estamos em paz e que está tudo bem, para que nós possamos continuar, Senhor. E nos usa como instrumentos para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, para levar essa mensagem gloriosa, maravilhosa de Cristo a todas as pessoas que não ainda te conhecem. Nos usa, Senhor, como instrumento. Senhor, que nós possamos nos regozijar, nos alegrar cada vez mais em dizer somos servos de Jesus e possamos levar o bendito Evangelho a todos aqueles que estão em volta de nós. Nos usa, Senhor, salva os nossos amigos, família, vizinhos, que eles também possam vir conosco dizer, sou servo de Jesus, Ele é meu Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor. Convido vocês, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor.